A ministra Carmen Lúcia, decidiu questionar o colega do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, sobre o pedido de suspeição em casos envolvendo Jacob Barata Filho, conhecido como rei dos ônibus, no Rio de Janeiro. Entretanto, Gilmar Mendes estará em viagem, aliás, mais uma aqui, e só deve responder ao pedido de manifestação depois do dia 7 de setembro, quando ele retorna ao Brasil. É curioso, porque a ministra Carmen Lúcia também, acho que no mesmo ato, disse que a sociedade não tem que ficar julgando decisão Exatamente. De juiz. Isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo ela só está fazendo essa inquirição aí, esse pedido de explicação ao Gilmar Mendes, porque a sociedade brasileira reagiu de uma forma incisiva, severa, contra esse absurdo, essa coisa inexplicável. O Gilmar Mendes ele deve viajar até 7 de setembro do ano 2022, porque não existe explicação nenhuma. Porque ele é totalmente impedido de se meter nessa questão, de julgar essa questão do Jacob Barata. Até um amigo meu, que é advogado, um grande advogado, fez, não, mas o arrazoado dele é perfeito. Não me interessa o arrazoado dele. Não me interessa o arrazoado. Em limine, em princípio, ele devia se julgar. Eu não posso julgar esse caso, porque eu tenho ligações pessoais. E acabou. Agora, é curioso isso, porque a ministra Carmen Lúcia, quem paga as instituições brasileiras é o povo brasileiro, que espera nas filas dos hospitais, porque não tem atendimento, porque não tem estrada, porque não tem educação e paga altíssimos impostos, mesmo os mais pobres. Esse é o país mais injusto do mundo, porque todo mundo sustenta esses poderes todos aí que não devem sofrer pressão da sociedade, da opinião pública. Que papo é esse, ministra? Que história é essa? Somos nós que pagamos aí o salário de vocês e vocês têm que trabalhar direito e atender os anseios da sociedade, sempre segundo a lei, é claro, mas tem que ouvir a sociedade sim, mesmo quando você não quer ouvir a sociedade. Não acha não, Vera? Eu acho, tem que ouvir. Lógico que o que tem que mobilizar e guiar as decisões do Supremo é a Constituição. Ele é a Corte Constitucional e é a Constituição que ele deve obediência. Mas não pode ficar totalmente alheio ao que a sociedade está pensando, sob pena de se tornar um órgão obsoleto ali e ficar contra mesmo a maioria da sociedade, como mostrou a pesquisa de ontem, Diga, Andreasa. Bom, ela estava falando hoje, essa fala que nós estamos comentando foi no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Ela estava falando para os pares, para a magistratura. Era um encontro corporativo, Nós sabemos, aliás, no Supremo, a ministra Carmen Lúcia talvez seja a mais corporativa, só perde para o Luiz Fux, naturalmente, porque é juiz de carreira. Não, Lewandowski é bem mais, E ela também é muito blindada, a Carmen Lúcia. Também, mas o Fux é o juiz perfeito, Pelo menos ele se considera. Passou em todos os concursos em primeiro lugar. O Lewandowski é meio trombado. O topete dele é lindo, Andreas. Ele tem um topete de extremo bom gosto. E também a tintura também é espetacular, a tintura de cabelo dele. Mas vocês vejam, o Madureira agora fez uma crítica dura à Carmen Lúcia, necessária nesse caso. E é raríssimo, porque ela talvez seja hoje o personagem mais blindado da República, Carmen Lúcia. Então ela pode falar o que ela quiser. E ela fala, aquelas platitudes belíssimas. Ninguém fala nada, como eu digo, ninguém fala nada melhor do que ela. E ela vai em frente. Sobre o Gilmar Mendes... vejam, não é uma iniciativa dela avaliar a suspeição do ministro. É uma ação do Ministério Público que chega ao Supremo. Há quem considere que ela poderia, como presidente, resolver isso. Ela tende a colocar em plenário. E aí a gente tem uma questão curiosa, Eu acho que teremos... Claro, não vai acontecer nada com ele. A maioria não vai votar contra o Gilmar Mendes. Também, no final das contas, o espírito de corpo vai prevalecer. Mas nós podemos ter 2 ou 3 votos contra o Gilmar Mendes. Vocês já imaginaram isso? Por exemplo, o Marco Aurélio hoje, perguntado sobre a briga Janot-Gilmar Mendes, disse que sobre o Gilmar Mendes ele não fala. Não falo sobre esse rapaz, se referindo ao Gilmar Mendes, nem senhor, esse rapaz. Então, a gente pode ter surpresas que vão causar problemas seríssimos numa Corte Suprema que, para piorar, tem desenvolvido, amplificado essa cultura do voto monocrático. Quer dizer, 11 Supremos, cada um Supremo.
E aí fica essa guerrinha entre eles, um votando para atingir o outro e tal. Tá feia a coisa, não dá para dizer que estão funcionando bem as instituições. Imagine o constrangimento, Gilmar Mendes ter 3 votos de censura, ou mesmo 2 ou 1 voto de censura dos seus pares. Ele fica desmoralizado, ele tem que pedir para sair, né? E por que ele deveria ter se dito impedido de julgar esse caso da máfia dos transportes? Hoje, os procuradores do Ministério Público Federal do Rio mandaram ao Janot uma indicação para que ele faça um novo pedido de suspeição do Gilmar neste caso, porque encontraram na caixa de e-mails do Jacob Barata, filho, um e-mail em que ele pede a entrega de flores para o Gilmar e sua mulher, Dona Guiomar. Então, né, mostra que havia, sim, uma relação. Você não manda flores para quem você não conhece muito bem, né? Então, vai se complicando a situação do ministro Gilmar Mendes e é por isso que ele deveria, desde o início, ter tomado a iniciativa, porque isso é um ato, principalmente um ato de ofício, uma coisa que a pessoa faz de moto próprio, de se dizer impedido de julgar esse caso. Quer falar alguma coisa, Andreasa? Vi que você ia falar aí. Não, eu concordo com a Vera e o Madureira falou, eu já tinha falado, é importante, é chato dizer isso, né? Não é popular. A decisão em si do Gilmar Mendes é defensável, ela tem base constitucional, tá? Se ela tivesse sido tomada por qualquer outro juiz que não tivesse relações pessoais com os envolvidos, ela seria extremamente defensável, nós ficaríamos chateados, mas não estaríamos tendo esse debate. O problema é inacreditável a relação evidente que o sujeito, o ministro, tem com o Barata, com a família Barata, com os envolvidos no caso. Quer dizer, é inacreditável que o ministro Gilmar Mendes traga para si esse problema, né? Isso tem nome, isso é arrogância. Ele se arroga essa posição. Não, o nome disso não é jurisprudência. Não era necessário. O nome disso não é jurisprudência, não, Andreasa. É juriscrescência. Fala, Vera. Nesse caso, eu acho que a primeira decisão dele pode ser defensável dentro desses marcos que ele mesmo advoga, ele, Gilmar, de que as prisões preventivas estão alongadas, estão excessivas. Mas depois que ele manda soltar, o juiz manda prender de novo sob novas alegações que ele nem analisa, ele manda soltar de novo só na base disso que o André está falando, por arrogância, para mostrar que ele fala por último, que quem abana o rabo é o cachorro e não vice-versa. E aí, depois disso, se divulga que os membros da máfia estão ameaçando outras pessoas. Então, quer dizer, aí ele levou longe demais até mesmo a arrogância.